Esse é o Newscast, podcast da ICE Central de Barra do Corda. O nosso propósito ao criar o nosso Newscasts é levar conhecimento bíblico para os nossos jovens, para as pessoas que precisam conhecer mais e motivar as pessoas também a participarem da Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje que nós trabalhamos foi o êxodo jovem e a crise de identidade. Convido você a assistir todos os episódios. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da semana. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós temos mais um convidado, Saulo. Se apresente, Saulo, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Olá, é um prazer estar aqui no Newscast, esse projeto tão especial da ICE Central. Meu nome é Saulo, sou professor de jovens da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja e também faço parte da diretoria do DLJ, que é o Departamento Local de Jovens da nossa igreja. É um prazer estar aqui e espero contribuir com esse tema tão importante e essencial nos nossos dias. Saulo, como a gente começou o nosso podcast já há algumas semanas, e nós temos sempre trazido pessoas que trabalham na Escola Bíblica Dominical, porque o nosso propósito é trazer conhecimento, trazer conteúdo e estimular as pessoas a participarem da Escola Dominical. Exatamente. E como você é um professor de jovens e também trabalha com adolescentes, tem algo que tem chamado muito a nossa atenção em relação a esse grupo, esse novo grupo de evangélicos mais jovens, né, os adolescentes e os jovens, e nós estamos percebendo uma crise, um êxodo de identidade dessa geração. E a gente percebe que as pessoas estão meio que perdidas. Muitos evangélicos têm abandonado a fé evangélica, talvez por más informações, e abraçado tudo aquilo que nós pregamos e que foi instituído ali por Calvino, né, contra a idolatria, contra algumas coisas. O que você tem percebido desse êxodo, desse jovem cristão indo agora para a Igreja Católica? É interessante porque esse fenômeno está tão assim crescido que um último congresso da editora Vida Nova foi a respeito disso, né, desse êxodo de protestantes ao catolicismo, né, a volta ao catolicismo. E o Dr. Greg Allison, ele escreve muito sobre isso e ele fala sobre 4 fenômenos que estão levando os protestantes a voltarem ao catolicismo. O primeiro é porque esses jovens, esses evangélicos católicos romanos, como ele gosta de dizer, né, eles estão voltando ao catolicismo em busca de certeza. Certeza de quê? Certeza, sobretudo, de uma interpretação bíblica que seja realmente fiel à Bíblia. E vivendo nesse meio protestante, onde a Bíblia ela tem cada dia saído mais do centro, eles abraçam uma tradição que garante, através dos concílios, dos papas e de todo o clero católico, né, que tenha a real interpretação, né, da Bíblia. Sim. Então eles vão em busca dessa certeza, a certeza de uma fiel doutrina, aí que acompanha a Igreja Católica há mais de 2000 anos, né, da sua história. E nós vemos então que eles vão também em busca de história, dessa conexão ao passado, se conectando então, transcendendo as ideias humanas que nós temos agora e voltando para a igreja primitiva, depois a igreja antiga, estudando o catolicismo medieval. Aí eles se veem conectados com essa tradição, né, católica medieval, e eles até sentem-se como voltando para casa. Né? Eles chegam na igreja católica e eles se sentem, agora eu estou em casa. Por quê? Porque eles estudam a tradição da igreja, né, e vão para lá buscando essa história, né, essa conexão com a história do cristianismo, que é pouco difundida no meio protestante. Né? Nós vemos que poucas igrejas realmente dedicam tempo, principalmente nas escolas dominicais, para falar sobre a história do cristianismo. Né? Nós temos até algumas revistas na editora Cristã Evangélica, que é uma sugestão para os professores e superintendentes da escola dominical, né? Marcas na Terra, da editora Cristã Evangélica, que fala sobre o Espírito Santo, a ação dele ao decorrer da história da igreja. E precisa ser mais trabalhado isso no nosso meio. Por quê? Porque tem jovens e tem cristãos protestantes que passam a vida todinha na igreja. Aí eles não conhecem a história do cristianismo.
A primeira vez que eles vão ouvir a respeito da história da igreja, a respeito da história do cristianismo, eles vão ouvir, talvez em um vídeo de Instagram, em um vídeo no Facebook ou no YouTube, de um historiador católico, que vai apresentar a história do cristianismo de acordo com a visão católica, né? Então isso vai quebrar logo tudo que ele acredita sobre a história da igreja, já que ele não sabe de nada. E eu conheço muitos cristãos que pensavam que a igreja tinha surgido em 1910, quando algumas denominações cristãs chegaram aqui no Brasil, e como se o cristianismo tivesse acontecido de um tempo desse para cá. E ignoram, né, todo esse tempo de história da igreja. E, Saulo, isso é interessante porque a gente percebe que muitos jovens não conhecem, por exemplo, depois que você ficou faltando um ponto aí, mas muitos jovens, por exemplo, evangélicos, se dizem evangélicos, nunca ouviram falar, por exemplo, da Reforma Protestante. Isso, não conhecem a Reforma Protestante. Não conhecem os reformadores. Não conhecem os reformadores. E nós que trabalhamos, além da escola dominical, a gente também tem o privilégio de trabalhar numa escola cristã. Uma das coisas que a gente tem percebido ao longo desse contexto, né, que as escolas, por exemplo, clássicas, escolas cristãs têm feito fazer que as pessoas entendam isso, a importância que foi o movimento da reforma, exatamente, para o processo educacional. Do dia a dia do aluno. Dia a dia do aluno da escola. Então é muito interessante, Andréia, porque conhecer a história da igreja não é abraçar o catolicismo, mas é entender a razão do protestantismo. Sim. Então nós somos protestantes por quê? Existe um motivo de nós sermos chamados de protestantes, né? Os protestantes receberam esse nome porque eles protestavam contra os abusos da igreja. Mas que abusos eram esses? Então, o cristão, quando ele vai se deparar com a história da igreja de uma fonte errada, ele vai entender a história de do lado católico, né? E isso faz com que eles realmente migrem, né? E tenham esse êxito para a igreja católica. Buscando também o terceiro ponto, que é a unidade. Por quê? A igreja católica, ela mantém-se unida, né? E universal. Onde aqui mesmo no Brasil existe a missa, e se você for na missa lá nos Estados Unidos continua sendo a missa, só muda o idioma, né? Se você for lá no Vaticano é a mesma missa. Existem alguns ritos que mudam, mas sempre a essência é a mesma, né? Da Eucaristia. Então é interessante que no meio protestante essa unidade, ela cada dia que passa ela tem ficado mais defasada. Por quê? Todo dia surge uma denominação protestante se dizendo ser a verdadeira igreja. E ignorando até mesmo os irmãos que viveram no passado antes de nós. Então, quando uma denominação, a igreja hoje, ela se diz só a salvação da minha igreja, e a minha igreja tem o quê? 30 anos, 50 anos, e os irmãos do passado? Não participa da comunhão dos santos. Né? Então nós vemos que essa unidade ela é faltosa até mesmo no nosso âmbito denominacional, como a ICEB, né? Hoje nós precisamos a cada dia cultivar mais a comunhão entre nós como igrejas cristãs evangélicas, para que não fiquemos como igrejas isoladas, independentes e exclusivistas, porque esse exclusivismo ele é o que mata a unidade da igreja, onde nós nos dedicamos tanto a separações e quase nunca olhamos para as coisas que nos unem como denominações cristãs, né? É diferente do ecumenismo, né? Onde todas as religiões estão juntas. Não. A unidade da igreja é entender que a Igreja Universal de Cristo, ela não é a placa, né, da Igreja Cristã Evangélica Central ou da Igreja Batista, mas é a união de todos aqueles que foram salvos por Cristo. E que creem, né, que tem Cristo como único e suficiente como seu fundamento, né? Fundamento, seu Salvador. Então, para entender até isso, tem que voltar para a história da igreja, para ver os concílios, os credos que foram desenvolvidos, e é o que mantém a unidade da cristandade, né? Nós vemos aí o credo apostólico, credo niceno, né, constantinopolitano, nós vemos as confissões, vemos aí a confissão belga, a confissão batista, a confissão de Westminster, que mantinham essa uniformidade, essa unidade como igrejas protestantes, né? Que praticamente todas têm os pontos bem parecidos, né? Sim. E mantinham essa unidade. E aí a gente vai percebendo que essa fragilidade dessa juventude de hoje, ela não começou hoje. Ela foi algo que foi vindo, né? Ao longo... Algo que foi passado de geração em geração, né? Então, principalmente dessa geração
sua, né, ou mais próximos, que vieram de uma ideia de salinhas, vamos assim dizer, ali na infância, que tiraram muitas vezes a criança do culto, foi tirada a criança do culto, foi colocado num ambiente onde a criança brincou. E brincou, pintou, dançou, homenzinho torto para um lado, homenzinho torto para o outro. De Jesus que nem já está, corre para cá, corre para lá. E nesse corre para cá, corre para lá, a criança cresceu, amadureceu fisicamente, mas espiritualmente ficou bem distante. Ficou realmente como imaturo, né? Ficou imaturo. Isso é interessante, André, porque nós vemos que na história do cristianismo e do protestantismo, né, assim, exclusivamente, que as crianças elas nunca foram separadas do culto. Nós vemos aí os puritanos, nós vemos os cristãos que chegaram até o Brasil, os próprios pioneiros da nossa igreja, né? Onde as crianças elas tinham sim assistência como departamento infantil, só que elas não eram separadas dos pais do culto, porque elas deveriam aprender a estar realmente cultuando ao Senhor. Aí chega essa educação progressista, né? A educação entrou dentro da igreja e tira a criança porque entende-se então através disso que as crianças elas não têm capacidade de entender o que passa no culto. E experimentando então, como a nossa igreja, né, colocar a criança no culto, nós vemos que as crianças entendem sim o que se passa no culto, né? E que elas em casa elas compartilham até com os pais o que elas aprenderam, né? Isso. E aí foi esse grande perigo que criou essa geração que nós chamamos de evangélicos Nutella, ou o vazio desses evangélicos Nutella, que é um pouco estão à procura de algo emocional, né? A gente vê igrejas lotadas, luzes, LEDs, é o que nós gostamos de brincar, parede preta, banda, aquele tanto, mas assim, fumaça, tudo muito lindo, tudo muito vibrante, uma experiência emocional gigantesca, mas vazio por dentro. Só Jesus, né? Nós vemos que muitas gerações se passaram e muito a igreja incentivou a pessoa a querer sentir a Deus, né? Esse sentir a Deus de forma emocional. E onde o louvor ele só foi bom se eu me arrepiei. O louvor só falou comigo se eu chorei ou se eu levantei as mãos, né? E nós vemos então que essa procura por emoções, por trazer essas emoções afora no meio do culto, viciou essa geração a estar só nisso. Só a depender das emoções, né? Então até o ambiente do culto é todo modificado para despertar essas emoções. Nós vemos aí a luz baixa, aconchegante, nós vemos aí o instrumental durante a pregação, nós vemos aí até mesmo a substituição do púlpito, né? Que a gente vê como na tradição da igreja como o trono da palavra de Deus, a gente substitui uma cadeira porque é mais agradável, você vê aquela pessoa falando de forma calma, suave, né? Que vai ali amaciar o seu ar. Exatamente, como dizia o filósofo, né? E não é teólogo, é filósofo. Humanista. Isso, então nós vemos que é muito interessante como isso afetou a geração nos dias de hoje. Porque essa busca desenfreada por viver pelo emocionalismo, nós esquecemos que as nossas emoções também foram corrompidas pelo pecado. Sim. O Senhor ele nos manda conhecer e continuar conhecendo a Deus. E nós conhecemos através da sua palavra. Então a forma de nós realmente adorarmos a Deus, a forma de nós orarmos ao Senhor, a forma de nós vivermos uma vida profunda com o Senhor é buscando através da sua palavra. Ninguém consegue orar se não ler a Bíblia, porque ele não vai saber orar. Até para orar nós precisamos da palavra de Deus. Até para cantar louvores que realmente exaltam a Deus, nós precisamos da palavra de Deus. E muito hoje se tem sobre sentir e não de conhecer. E sente, não conhece, aí ao mesmo tempo a moralidade, o comportamento no dia a dia é normal, como de qualquer outro jovem. Não tem mudança de vida, como qualquer outro jovem vive fazendo, todos fazem. E aí, às vezes, aí é nesse caso, onde se deparam com a doutrina católica, onde vai dizendo que vai trazer muito essa moralidade, essa ideia de que é da autopurificação, né, da tradição.
Isso, e aqueles ritos muito bem estruturados. Espetáculo, realmente. E aí, igrejas gigantescas, são lindíssimas mesmo, a arquitetura extremamente nos leva à história, que nos leva a refletir aquela ideia que você falou, eu estou em casa. Exatamente. E aí tem abraçado esses jovens, maioria deles nascidos em igrejas evangélicas, de pais evangélicos, mas que ao longo da sua vida não foram evangelizados. Exatamente. Não foram evangelizados, não foram ensinados. Eles viveram na igreja, mas eles realmente não fizeram parte realmente da igreja, né? Eles não conheceram verdadeiramente a igreja. É muito interessante. Ou se conheceram rapidinho, ou se conheceram toda essa teologia torta, né? Exatamente. Teologia coach, cheia de altos e baixos, neopentecostal, que mistura com o espiritismo, com banda. Porque hoje em dia o que a gente vê em rede social de igrejas evangélicas não tem nada a ver com o culto evangélico. Não tem. Com o culto evangélico de uma igreja. Ou parece um show ou parece um terreiro de macumba. Exato. Quase nós não achamos uma igreja que tem uma liturgia realmente protestante. Protestante, né? Bíblica e confessional. Hoje é realmente raro nós acharmos nas denominações. Mas é interessante, André, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós somos protestantes porque nós acreditamos que a nossa autoridade é só a Escritura, é somente as Escrituras. Né? E esses cristãos que estão saindo do evangelicalismo, né, indo para o catolicismo, eles buscam uma fonte de autoridade também. Visto que no cristianismo protestante, a única regra de autoridade infalível é a palavra de Deus. No catolicismo já existem 3, né, que é as escrituras com a infalibilidade papal e também a tradição, né, da igreja. Tanto o Papa quanto o magistério estão todos ali juntos, né? Então eles veem as escrituras, eles veem um mecanismo, né, de interpretação dessas escrituras, a qual eles entendem que o magistério, através do Papa e dos bispos, tem a autoridade para interpretar as escrituras, e tem ali também a tradição, que vai ser o que vai nortear a interpretação das escrituras. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, no nosso momento de jovens, no nosso grupo de jovens, de adolescentes, nós temos o costume de abrir a Bíblia em um texto, pedir para todo mundo ler um versículo e a gente faz aquela famosa pergunta, né? O que esse texto significa para você? Ou você o que você entendeu desse texto? E aí nós vemos que cada pessoa ali vai ter uma interpretação. E no final a gente ainda sorri ou então aplaude e diz: olha como você trouxe uma nova visão para esse texto. E isso realmente é o que mata. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem uma única interpretação. Ela existe uma única interpretação. E essa interpretação você pode procurar em Bíblias de estudos da fé reformada, né? Confessionais, como o texto expositivo, eles têm basicamente a mesma estrutura, né? E a mesma interpretação em todas as Bíblias. Mas as aplicações são diferentes. Então, de um texto eu posso aplicar em várias áreas da minha vida, né? Mas a interpretação não. A interpretação ela é fixa. Porque se cada pessoa interpretar, então qual é que vai ser a autoridade da Bíblia? Se ela tem várias pessoas, né, interpretando de maneiras diferentes. Um certo teólogo disse, né, que as heresias elas estão todas na Bíblia. Só basta de uma pessoa para ir lá e ler ela de forma errada, e assim nascem tantas heresias que tem no mundo, né? E aí, essa ideia acaba sendo, porque é uma ideia assim bem coletiva, mas acaba sendo uma ideia que não produz conhecimento. Não produz. Porque se eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso, o que foi que eu aprendi? Eu não aprendi nada. Então, o que é... Então, ficou mesmo só dentro de um vazio, na verdade. Eu li um texto e ficou extremamente vazio. E mostra que a liderança, inclusive, que está sobre essa turma, também não está sendo preparada para assumir isso, né? Essa liderança. Então nós vemos, por exemplo, que isso acontece muito. E como seria diferente se o professor, se o líder, alguém responsável pela mensagem naquele dia, né, mostrasse a interpretação daquele texto e agora pedisse para que cada jovem aplicasse aquele texto em alguma coisa da sua vida. Então eles tiveram, exatamente, então eles tiveram ali o conteúdo sólido, a interpretação da escritura, e tiveram ali também, de forma prática, as aplicações para viver aquele texto. Mas agora pedir para eles darem uma interpretação baseada no pouco que eles conhecem da Bíblia, então é uma coisa muito perigosa. E isso gera essa superficialidade, né, que tem
tem afetado de forma assombrosa essa nova geração. E é a hora da igreja acordar, porque eu acredito assim que nós temos um grande problema que eu vejo hoje nessa realidade dessa igreja, nesse mundo pós-moderno, XY, eu nem sei como dizer direito, mas é que a gente não espera, a gente não trabalha para anteceder os problemas. A gente, depois que o problema já aconteceu, a gente vai querer combater. A gente quer resolver, né? A gente quer resolver. Ou seja, depois que o filho do pai, o pai perde o filho, seja para as coisas do mundo, ou seja, hoje para a igreja católica, ou outras situações, é que ele vai acordar. É que ele vai tentar, meu Deus, onde foi que eu errei? A igreja, quando a igreja começa a perder os seus jovens, aí que vai querer remediar o problema, aí né? Quando o coração dessa pessoa já está totalmente dominado, né? Já está cheio, já decidiu o que é. Exatamente. Porque você vai ver, André, que é um processo. O jovem, ele não vai acordar um dia e dizer, vou virar católico. Não, até porque ele sempre aprendeu na igreja que o catolicismo tem os seus erros, né? Uhum. Então ele já sempre aprendeu na igreja sobre isso. Mas é tudo um processo. Como, por exemplo, ele vai se deparar com a história da igreja, ele vai se deparar com a tradição da igreja, ele vai ver como é belo realmente a história da igreja, né? Só que ele vai conhecer essa história, como eu falei, do lado deles, né? Não vai conhecer do lado realmente protestante. Então, essa primeira impressão, essa primeira visão vai levar eles a conhecer pessoas na própria internet, né? Padres, monges, freiras, que vão ser esse guia espiritual, né? Realmente, e levar essa pessoa a sair do protestantismo. É realmente um processo que, quando chega no final, é muito difícil fazer com que volte. Por quê? Porque essa pessoa praticamente estudou sozinha. Sim. Ela estudou sozinha, ela se dedicou horas estudando a história, a tradição, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ela se convenceu. E ser convencido é diferente de se convencer você por si mesmo. Você mesmo. Então ela já vai entender que foi até mesmo uma coisa do Espírito Santo, já foi alguma coisa de Deus. Os católicos, eles têm até um ditado, diz que é Maria, né, que converte as pessoas ao catolicismo. Para dizer que já foi Maria que achou ele e levou ele realmente para a igreja católica. Então nós vemos que a igreja tem que acordar hoje, para que seja um problema que não venha mais acontecer e seja tratado hoje. É a mesma situação, nesse sentido, está sendo a mesma situação do progressismo, das universidades federais. Que, como a gente, historicamente, a gente tem visto, estatisticamente, que as faculdades principalmente federais, têm sido cemitério de cristãos. Exatamente. Porque saem totalmente fragilizados, chegam lá, o primeiro professor, sociólogo, ou qualquer outro, mais o marxismo mesmo, consegue convencê-los e levá-los. E nós até vemos algumas pessoas dizendo que o problema está nas universidades federais. E eu acredito que não, porque o mundo jaz no maligno. O problema estão nos jovens, realmente, que vão para a universidade completamente fracos de Bíblia, de teologia e de tudo mais que precisa realmente, né, para ele estar equipado naquele campo. E é isso. E aí, Saulo, dentro disso, quando a gente tem feito esses podcasts, muito nesse sentido, que é uma falha que nós temos visto nessa nova geração de pais, eu digo pais da minha idade, né, os quarentões aí, nós não estamos sabendo ensinar os nossos filhos, motivar os nossos filhos a estarem no EBD. Você é professor de jovem, você sabe a dificuldade que você... dificuldade para levar um jovem ou um adolescente para EBD. Para levar um jovem ou adolescente para EBD. Como os pais, eles têm afrouxado. Eu acho assim, às vezes eles abrem mão disso, porque meu filhinho precisa dormir no domingo, porque ele acorda cedo, meu filhinho precisa descansar, e esse filhinho às vezes passou a noite nas redes sociais, né? E aí, quando ele poderia ir para a igreja para aprender no EBD, ele chega lá, ou ele não vai, ou quando chega lá, muitas igrejas que têm EBDs são assim, em algumas situações, acabam sendo rasas também. Envolve só o café da manhã, só aquele momento de comunhão, mas não querem entrar fundo no conteúdo profundo das doutrinas, não se estuda mais. Na minha época, eu não sou tão velha assim, né? Mas a gente estudava, por exemplo, quando adolescente, aquelas doutrinas, né? Isso. Justificação, santificação. E hoje parece que não se estuda mais sobre isso na igreja. E é interessante, André, que realmente os conteúdos que eram estudados no passado estão
caído tipo em desuso, né? A igreja. E a escola dominical, em muitos lugares, tem se tornado só esse clube de pessoas para dar várias interpretações de um texto bíblico. É realmente essa mesma ideia de cada um ler um versículo e depois você vai discutir com eles o que eles entenderam desse versículo, né? Aí depois a gente toma nosso cafezinho, né? Ali, pronto, toma um cafezinho e depois vai cada um para sua casa. Aí de noite está todo mundo na igreja. Tem até igrejas que tem que fazer um intercâmbio, né? Com os que vão de manhã com os que vão de noite. Porque o povo não quer ir para a escola dominical. Não quer ir para a escola dominical. E nós vemos que esse não querer ir para a escola dominical é o que tem causado grandes negligências, porque se a EBD não é uma prioridade para os pais, ela com certeza não vai ser uma prioridade para os filhos. Se os pais não têm a escola bíblica dominical como algo essencial, os filhos muito menos. Então, para os pais levarem os filhos à EBD, eles devem viver realmente essa rotina de estudo da palavra de Deus. Por mais que não saiba de tudo, nós não estamos falando de ficar expert em teologia, né? Ou saber de tudo na escola bíblica dominical. Mas pelo menos saber o básico, conhecer as principais doutrinas da igreja, né? Nós vemos que a doutrina da justificação, né? Muitos vão conhecer a doutrina da justificação através de outras fontes que são contra realmente essa doutrina, né? Muitos vão estudar São Tomás de Aquino, que cria na justificação de fé de forma diferente de Agostinho, né? E aí vão mais por esse lado e conhecem o catolicismo. Tem vários exemplos de pessoas que foram por essa linha, foram estudar teologia católica. E aí, sendo que existe uma teologia bíblica dentro da igreja, né? Mas não conhecer. Então, muitas igrejas nem sequer se preocupam em mostrar a sua identidade denominacional. Muitas igrejas vivem como igrejas evangélicas, mas são igrejas evangélicas que não têm nenhuma confessionalidade, não tem nenhum documento de declaração de fé. E parece que tem medo até de falar assim, nos credos, por exemplo, nós cremos, isso é católico. Não, nós precisamos crer, nós temos um credo. E uma coisa que a gente tem feito muito lá na igreja é estimular os pais a comprarem, ensinar desde a criança, pequenininho já, sabendo quem é você, quem fez você, quem é Deus, como nosso Deus em conhecer a Trindade. Então, são coisas que são extremamente importantes, essenciais da fé cristã. Eu preciso crer em alguma coisa. Exatamente. Nós pensamos que eles estão aprendendo só porque eles estão indo para a igreja, né? Aí aquele velho imagem que tem no Instagram, né? Meu filho foi criado na igreja. Aí mostra a imagem da peça rara só dormindo debaixo do banco ou em cima do banco. Aí a criação dessa na igreja não vai produzir frutos nenhum. Se a criança chega na igreja, aí vai só brincar com o carrinho que você levou, ou então vai só comer o lanche que você levou para ele lá. Você tem que levar o seu filho para a igreja só 1h30, né? Então, é tempo suficiente para ele estar atento a tudo que está acontecendo ali, né? Para você explicar para ele, no nome do culto, que é adoração. Por que vocês estão cantando? Falar para ele cantar também. Nós temos um grupo de adolescentes na igreja e alguns, né? A gente fica observando na hora do culto que parece que a mente deles estão em outro lugar e eles estão só de corpo presente ali, né? Na hora do louvor, na hora da pregação, está realmente só o corpo. E isso é por quê? Porque na geração anterior deles, eles só estavam brincando na hora do culto. Eles não aprenderam a cultuar, não aprenderam nem sequer a contemplar ao Senhor. E aí, André, eu quero trazer um outro ponto que é o seguinte: nós vemos que as gerações mudaram e as tendências dessas gerações também mudaram. Nós vimos que antigamente a tendência do jovem era ele ir para um lado mais liberal. Não é isso? Nós vemos que os jovens cresciam na igreja, aí abraçavam logo o liberalismo. Hoje em dia nós vemos que é diferente. Como as igrejas evangélicas afrouxaram tanto a liturgia, permitiram tudo, virou realmente uma bagunça, uma zorra, né? Então, as igrejas que agora parecem mais uma boate, o que está acontecendo? Qual é a média, né, entre os jovens? É que eles vão procurar um lugar de paz, um lugar de silêncio, para se conectar consigo mesmo e conectar-se com o seu ser superior. E onde é que eles vão achar um lugar que tem silêncio, tem uma liturgia bem feita, tudo mais calmo, mais tranquilo? Na igreja católica. Porque se eles forem em uma igreja evangélica, como as de hoje em dia, eles vão ter só mais um momento de movimento, de bagunça, de grito, de baderna. Exatamente. Então é tanto desejo de colocar as emoções para fora que esquecem realmente de conhecer o Senhor e de buscar realmente dar a razão da sua fé.
Se você chegar para um jovem hoje em dia, muitos não vão saber da razão de saber o que é que você crê. Ah, eu não sei, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não sabem falar nem quem é Deus, quem é Jesus, nem o papel do Espírito Santo. Não sabem falar da salvação, não sabem falar do que é o pecado, o conceito de pecado, só sabem dar exemplo de pecado. E às vezes, hoje em dia, além de às vezes, nem quase mais nada é pecado, porque Jesus ama, né? Ama Jesus todos, ama todas as diferenças, e o meu Jesus, que é diferente do Jesus de vocês, porque o nosso Jesus é muito radical, deles são amor. Exatamente. Enfim, são tantas coisas que têm realmente prejudicado a fé cristã. Tem prejudicado. E é tempo, então, de acordar para salvar essa nova geração. Que dá aí os nossos pulos, né, como igreja, e ver formas de salvar realmente isso, para que criem bases, criem raízes profundas na igreja, para que eles se deparem com as coisas que eles poderiam achar na igreja católica logo, para que eles conheçam do jeito certo, da maneira certa, e assim eles sejam jovens que têm realmente raízes no Evangelho. É isso que eu acho que a gente precisa, não é combater o erro, é ensinar o certo. Ensinar o certo. Vamos ensinar o certo antes do coração já ter sido corrompido, né? Já ter sido levado. Isso vai para todas as áreas que a gente tem percebido que os nossos jovens têm entrado, né? Ou seja, para o liberal ou para o conservadorismo católico. Né?